Alô, mundo! Deus abençoe, que a paz esteja convosco. Olha nós de volta aí. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 30 em diante. Amém? Sem perca de tempo. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, enfureceram e deliberaram matá-los, não é? Bom, para quem perdeu a live passada, nós vínhamos falando, né, sobre os apóstolos serem presos. Eles escaparam de uma forma milagrosa. O anjo abriu o cárcere para eles e agora eles foram buscar ele de novo. Agora eles estão diante do Sinédrio e eles estão dando testemunho do que aconteceu. E diferente do que a gente vê muitas vezes nos dias de hoje, eles não vão ali passar a mão na cabeça de ninguém. Eles vão dizer assim, ó, esse Deus ressuscitou dos mortos e o elevou, aquele que vocês colocaram no madeiro. No primeiro discurso de Pedro, quando ele é preso por conta da cura do paralítico lá da Porta Formosa, ele também acusa os judeus disso. E agora ele também volta a acusar, né, no verso 31. Deus, com sua destra, elevou a príncipe Salvador para dar a Israel o arrependimento. Não, verso 30. Deus, nossos pais, ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. E eu acho bacana essa atitude dos apóstolos aqui. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu é que, às vezes, nós temos medo de dizer, né, abertamente que as pessoas estão erradas, que não pode fazer. Pegar um obreiro fraudulento e dizer assim, ó, vocês não podem conduzir a obra porque está assim, vocês têm que ficar afastados. Vocês estão cometendo esses deslizes e vocês não podem fazer isso. Então, tudo isso são questões que a gente vai esquecendo. E Pedro, nesse momento, ele mantém a sua palavra. O culpado são vocês. Vocês são culpados dessas coisas estarem acontecendo, né? De terem matado Jesus. Mas Deus levou a príncipe e salvador. Agora preste atenção no versículo 31, na parte B. Para dar a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Qual é a mensagem da cruz? Arrependimento, perdão de pecado. Essa é a mensagem básica da cruz. Não tenho que enfeitar, não tenho que, ficar colocando adornos, não tem como pegar introduções. A mensagem crua da cruz é: você é um pecador, tem que se arrepender para receber o perdão do seu pecado e poder então ter uma vida com Deus e, diante disso, poder ir morar na habitação celestial. Agora, o que acontece? Hoje, nós temos bons pregadores, não é? Nós temos pregadores para todos os gostos. Se você gosta de os pregadores mais eloquentes, mais fervorosos, nós temos bons pregadores assim. Se você é como eu, que gosta daqueles mais centrados, né, que são mais mansos, eu não sou, mas na verdade nem pregador eu sou, mais mansos para poderem falar as coisas, o que acontece? Também tem, né? Eu, por exemplo, gosto muito de ver Nicodemos, Hernandes Dias Lopes falando, eles são muito calmos. Ricardo Goldini, Edson Rebustini, eles têm uma mansidão para falar da palavra que eu admiro por demais. Eu não tenho essa mansidão, mas a gente vai procurando isso. Só que o que acontece? Muita gente, irmãos, tem esquecido de pregar a cruz, né? As mensagens das músicas gospel fez com que o homem se tornasse o centro, e às vezes com umas coisas assim que você olha totalmente antibíblica, um posicionamento totalmente maligno, não é? E eles ficam cantando porque mexe com a emoção dos outros, né? As pessoas, a maioria das pessoas que vão para a igreja hoje, irmãos, desculpa eu falar, né? Vocês querem que eu seja sincero com vocês? Eu vou ser sincero com vocês, tá? Não é um julgamento sobre ninguém. Mas a grande maioria das pessoas que vão para a igreja, elas não vão para servir a Deus. Elas não vão
para obedecer a palavra de Deus, elas não vão com pensamento assim, não, eu vou me converter, eu vou mudar a minha vida e a partir desse momento eu vou servir a Deus, vou ser amigo de Deus, vou caminhar com Ele e louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, eles não pensam isso. O que que eles pensam? Ó, eu vou para a igreja porque eu tô com a vida destruída. E aí fica fácil você comprovar que eu não tô mentindo, porque o cara chega lá desempregado, certo? Endividado, às vezes está correndo risco de perder carro, perder casa, perder a mulher, né? Porque se ficar desempregado, as necessidades vêm, a mulher nem sempre a mulher apoia o marido desempregado. E aí quer acabar o casamento. Ele vai para a igreja e aí fica lá orando, se chama ele para consagração, ele vai, se chama ele para um evangelismo, ele vai, se chama ele para fazer uma vigília, ele vai, se chama ele para ir para um monte, ele vai. Aí Deus abre uma porta e aí ele começa a trabalhar e aí esquece Deus, não é? Daqui 6 meses ele já está na vida antiga dele, já voltou a beber, já voltou a fazer a farra toda, porque ele não queria estar na igreja, o que ele queria era um alívio para aquela dor. Não é? Às vezes as mães que os filhos estão com problema, elas correm para a igreja, pedem oração, que são esses simpatizantes, né? Que eu digo que a grande vergonha da igreja é que hoje a gente tem simpatizante, né? É horrível isso, a gente tem que admitir. Então, a gente tem que entender que essas coisas acontecem porque a nossa mensagem está errada, não é? Eu vou falar algumas coisas aqui, se eu estiver mentindo, por favor, né? Saiam da live. Agora, se eu não estiver mentindo e você concordar comigo, glória a Deus por isso. Vamos supor, eu moro num lugar de periferia, certo? Uma área periférica. Na verdade é subúrbio aqui, né? Não é nem a periferia de São Paulo. É um subúrbio, mas temos a nossa própria periferia aqui. E na periferia não é novidade para ninguém. Drogas, sexo e agora funk, né? Não é mais rock and roll. Isso corre solto, não é? Não precisa ir muito longe, você que mora na periferia, para ver um jovem, um adolescente fumando maconha, bebendo, né? Isso não precisa ir muito longe. E também não precisa ir muito longe, né? A não ser que você seja meio que alienado, você deve saber que se você mora na periferia, uma redondeza de 2, 3 quarteirão, tem um lugar onde se vende essas coisas todas, não é? E aí eu vou até lá. Eu vou pegar... O exemplo vai do que mais sofre com as drogas, vai, do viciado. E quando eu chego lá no viciado, o viciado já vendeu as roupas novas que ele tinha comprado, né? Ele foi mandado embora, era um playboyzão, tinha só roupa de grife, aparelho tecnológico de última geração. Mas aí ele ficou desempregado e ele não consegue parar com a droga, já vendeu tudo, que não vendeu trocou, e agora o pai já colocou na rua porque ele está roubando casa, e ele está numa situação difícil. E eu vou evangelizar esse jovem e digo para ele assim, ô irmão, vai para a igreja, Jesus vai fazer uma obra na sua vida, Jesus vai restaurar sua vida. Eu não falo do pecado dele, eu não falo que ele precisa se arrepender. E eu não explico para ele que Jesus pode perdoar ele. Eu digo, não, vai para a igreja, Deus vai fazer uma obra, rapaz, vamos lá, não é? E às vezes eu nunca sento com ele entra para a igreja, se converte, e eu nunca sento com ele para falar para ele que ele precisa se arrepender dos pecados, dos males que cometeu, não é? A gente aceita Jesus, quando eu aceitei Jesus, meus pecados caíram pelo chão, as algemas caíram, sim, caíram, só que tem coisas que você precisa retratar. Né? Se você pegar a história lá do cobrador de impostos, o que acontece? Quando ele está indo lá, Jesus vai na casa dele e eles estão ali fazendo a ceia, alguém fica murmurando, porque sempre tem os murmuradores, né? É bom porque eles ajudam a gente a perseverar. E eles estão murmurando lá e o cara diz assim, ó, a partir de hoje, se eu defraudei alguém, se eu roubei, se eu lesei alguém, eu vou devolver, e vou devolver com isso com juros, né? Ó, mudança, isso é conversão, isso é arrependimento, é uma conversão verdadeira. O dinheiro está lá, não é? Mas eu não quero esse dinheiro porque foi conquistado de uma forma injusta, então eu não quero. É diferente dos dias de hoje, né? Por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento, se você for ler, tem uma condição para o ouro do ídolo, né? O ouro do ídolo não deve vir para a casa do Senhor. Não é um dinheiro aceito, né? Mas tem hoje pastores que se vangloriam e dão testemunhos públicos que aceitam dinheiros que são conquistados através de tráfico de droga, através de assaltos, né, da marginalidade,
através da venda, né, de coisas da idolatria. Esses pastores aceitam, ó, Deus levanta e sustenta. Irmão, olhe para a Bíblia, hein? Tome cuidado para você não tropeçar. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E a mensagem é essa. A gente tem que levar o pecador a tomar consciência de que ele é um pecador, para que ele possa se arrepender e então, se arrependendo, vir buscar o perdão e ser perdoado. Por que que as igrejas hoje, uma grande maioria das igrejas, é um ponto turístico, né? Por que é um ponto turístico? Porque vem, a alma vem, se aceita Jesus ali, passa um tempo e sai. Vem, passa um tempo ali e sai. Por que que acontece isso? Porque falta a mensagem da cruz. Porque nós queremos ter uma pregação que mexe com o sentimento, né? Com a emoção das pessoas. Se você não ajudou, você vai se arrepender, porque Deus vai fazer, eu sou filho queridinho do Senhor, né? Tem gente que já nem precisa de Jesus mais porque tem raiz. É uma coisa que está grande por aí, essas coisas todas. E o que acontece muitas vezes? Acontece que eu sou um pecador e eu já estou lá nas drogas, já estou no fundo do poço, né? Morando no meio do mato, estou lá entre os moradores que já não tem mais casa, que só pensam em beber e usar droga o dia inteiro. E eu estou lá, assim, nessa situação, só que eu ainda tenho minha vaidade, né? Se você for evangelizar na Cracolândia, por exemplo, quem já foi lá pode testificar isso. Você chegar lá, você pega um pastor lá na Cracolândia. E aí você vai falando, oh, irmão, eu sou pastor, preguei não sei aonde, preguei não sei aonde, preguei não sei aonde, preguei não sei aonde, né? Eu sou missionário, irmão, já fiz a obra não sei em quantos países. Eu sou advogado, rapaz, eu tenho o diploma lá, eu fui aprovado pela OAB, tem de tudo lá. E às vezes eles não conseguem esquecer essa glória do passado. Às vezes eles não conseguem olhar para eles e falar, eu sou um advogado que destruí a minha vida profissional através das drogas. Eu sou um pastor que eu deveria estar levando pessoas a Cristo e eu me juntei ao pecado. E eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem olhar para o seu pecado, eles não conseguem se reconhecer como pecador, não é? E eu já falei outro dia, mas lembrei de novo, vou falar. Eu me lembro que uma vez eu estava falando isso numa igreja, né? Eu estava no altar falando isso, irmãos, não olhe para mim, eu sou falho, uma hora vocês podem me ver errar, e se você estiver baseado no carinho que você tem por mim, você pode até se abalar, ou quem sabe até se desviar também, que é comum, né? A gente vê isso acontecer. E depois uma jovem lá da igreja me procurou e falou, pastor, o senhor não pode falar isso, falar dos seus defeitos. Eu falei, como é que eu não posso? Você quer que eu fique enganando os irmãos, que eles ficam achando que eu sou perfeito? Eu não sou perfeito. E eu não tenho problema de assumir que eu não sou perfeito. O que me mantém em pé é a graça. O que me mantém em pé é a certeza de que o Senhor é capaz de me perdoar, não é? Então isso me mantém em pé. E eu não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer que eu sou um pecador. Eu não posso esquecer que às vezes em pensamento, atitudes e palavras, eu violo aquilo que é santo. Eu transgrido contra a santidade do Senhor. E eu preciso me arrepender. E às vezes as pessoas não conseguem se arrepender porque elas não conseguem olhar para si, né? Quer um casinho? Vamos lá. Vamos pegar. Vou lá para a igreja da Conchichina, lá que eu estou presidindo lá agora. Eu vou pegar dois irmãos da Conchichina, né? O Tom e o Tom, né? O Tom, o que era? Era um rapaz bom, né? O Tom era lá do círculo do grupo dos varão. O Tom canta muito bem, é muito carismático, ele tem um bom trabalho e ele abençoa os irmãos lá que estão necessitados. O Tom é uma maravilha. Mas o que acontece? O Tom levou o Tom para uma festa na empresa do Tom. Chegou lá e tinha cachaça, né? O Tom, que é um obreiro mais velho do que o Tom, não é verdade? Chamou o Tom para beber. O Tom falou assim, não vou beber porque os irmãos ensinam que não é lícito, nem tudo me convém, eu não quero. Mas o Tom convenceu o Tom a beber. E aí, é claro, eu fiquei sabendo do caso, chamei o Tom, conversei com o Tom e agora eu vou conversar com o Tom. E aí eu chego pro Tom e falo assim, Tom, poxa filho, o que houve? O que aconteceu? Porque, né, você estava bem, né, estava cantando aí, por que você foi beber, cara? Ah, pastor, sabe o que é? O Tom me convidou para festa, e aí eu fui lá com o Tom, e o Tom bebe também, e ele me ofereceu. Ele até vai pedir perdão,
Mas ele não vai assumir a culpa de ele ter bebido. Ele vai culpar o Tum. Falar, não, o Tum que estava com a bebida, o Tum que me levou para a festa, né? Ah, eu fiz isso, mas por que fizeram isso comigo? Eu tomei essa atitude porque fizeram isso comigo. Eu reagi assim. Tudo isso mostra a incapacidade de olhar para si e reconhecer o erro. Eu errei. Eu errei. Mas por que você errou? Eu errei porque eu errei, porque eu fui um louco, eu agi como uma besta fera, eu deixei me vencer pelo desejo da minha carne, eu errei. De quem que a culpa? É minha. É minha, eu preciso de perdão. Senhor, olha, eu pequei contra ti. Eu pequei. Não foi, sabe, não foi a esposa, não foi os filhos, não foi o pastor da igreja. Por que você dizia aos irmãos da igreja? Mentira, você saiu da igreja porque você quis, porque você nunca teve compromisso com Deus, rapaz. Ou o pastor te expulsou? O pastor não deixou mais você entrar na igreja? Não. A gente sai. Eu fiquei 3 anos fora. Quem foi que me tirou da igreja? Ninguém. Eu estava lá no meio da rua conversando com um amigo meu, falando numa festa de Natal, e fui lá e desandei. A culpa foi de quem? Não foi de ninguém, foi minha. Eu que bati a nave e fui chapei o globo. Não tem nada de que foi ninguém. A gente precisa parar com isso. A mensagem da cruz é levar a reconhecer que o erro é meu. E porque não foi os outros que fez, porque eu tinha a opção de não agir segundo a influência dos outros, né? Ah, mas eu tava lá na fila para entrar no trem, né? Trem é um MMA, né? O cara bate, soca, pula por cima. E aí eu tava lá, o cara me deu um soco na cara. Por isso que eu fui e quebrei os dentes dele. Não, eu poderia ter até ofertado do outro lado, que é o que a Bíblia manda. Não é verdade? É, eu podia. Mas sabe como é que é, né, pastor? Não. Então, você escolheu pecar. Não foi a questão do outro te dar o soco. Foi uma questão de você não ter se preparado para tomar o soco e não agredir ele, né? Você que é fechado no farol e xinga o motorista vizinho, sendo crente, não é? É. Eu lembro da história do pastor. Estava agendado para pregar e aí estava indo para um lugar e aí fecharam ele e ele não xingou, mas ele falou algumas coisas lá e quando chegou na hora de pregar, quem estava lá em cima era o irmão que tinha fechado ele. Estava atrasado para ir para o culto, estava indo mais rápido e fez uma barbeiragem. Não importa se foi ele que fez a barbeiragem, você não tem o direito de xingar, você é cristão, você é diferente, rapaz, você tem que se assumir nisso, não é? Então, é isso, eu errei, os meus erros, eu errei. Por que você errou? Eu errei porque eu sou falho, eu errei porque eu me envaideci, eu errei porque eu deixei de orar, sabe, comecei esse negócio de jogar no celular, rapaz, aquilo... Misericórdia, eu acordo de manhã, olho as mensagens, já ligo o jogo, né? O FF lá, eu não jogo FF, tá? Eu nem sei jogar. Mas eu tô falando, tem muita gente que tá assim, aí numa hora, passa a maratona, rapaz, eu li, assisti The Walking Dead, a série completa, ô pastor, eu tô assim emocionado porque eu assisti toda a série, eu fiquei de férias, e eu assisti todos os episódios de Grey Anatomy. São 18 temporadas, pastor. E quanto tempo você fez de oração, irmão? Então não dava para orar, pastor, porque a casa estava sempre ali, então, e a TV ligada, eu não consigo orar com a TV ligada. É claro, você estava assistindo, não dá para orar mesmo. Quanto tempo de Bíblia? Quais são os livros da Bíblia que você leu nesse tempo que você ficou de férias e maratonou 10 seriados? Ah, eu li um versículo lá no Salmo 23, pastor, porque eu já conheci o resto também, eu só li o primeiro para lembrar um pouco, né? E aí você não quer pecar? Não é? E aí você não quer transgredir? É fácil, a gente vai fazer daquilo das pessoas que nós estamos nos relacionando. Qualquer treinador de autoajuda pode falar isso para você. Você não se relaciona com Deus, você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, estudar a Bíblia, você não pensa nos ensinamentos bíblicos, você não consagra a sua vida com um jejum. Ainda o diabo colocou na mente dos crentes que crente come demais. O crente não come demais. Quem come demais não é cristão. Cristão não come demais. Cristão é moderado. E quando ele é guloso, ele anda com uma faca, porque ele leu lá em Eclesiastes, quando você sentar na presença do governador para comer, se você é guloso, põe a faca na sua garganta, para que você não faça coisa feia diante do governador. Não é? Mas aí come demais, não equilibra a vida.
E aí quer viver santo. Não dá, gente. Ah, mas a salvação é pela graça. Eu não gosto nem de ouvir o pastor Alexandre falar, que ele fica falando dessas coisas. E a salvação é pela graça. É pela graça. E é a graça que te leva a viver assim. Porque se você for um sem graça, ou se você for um desgraçado, perdeu a graça, então você não consegue viver assim. Não adianta você tentar. Não adianta você pelo seu esforço, porque você não vai conseguir. Essas coisas provêm de Deus. Isso não vem dos homens, irmãos. Isso é coisa do Espírito na nossa vida. Então, a mensagem tem que ser essa. Jesus é o príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. E ele diz, nós somos testemunha. Porque, ó, verso 33. Porém, vendo isso, se enfureceram e deliberaram matá-lo. Mas levando-se ao conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou por um pouco que levassem para fora os apóstolos. E disse, para os israelitas, acautelai-vos a respeito de haveis de fazer com esses homens. Porque esses dias levantou Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos lhe deram ouvidos, foram dispersos e reduzidos a nada. Depois veio Judas, um galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão desses homens, deixai-os, porque se o conselho ou esta obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando, por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Certo? Então vamos lá. O que acontece? Quando Pedro está fazendo o sermão, os apóstolos estão fazendo o sermão, aqueles homens sentem de ira, né? Porque Pedro está acusando eles, né? E aí eles querem matar, né? Vão lá para o conselho, ó, vamos matar esse povo, vamos calar a boca desse crente, né? Parece até reunião de crente quando está nervoso com a liderança lá, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? Chega um homem chamado Gamaliel, e nós vamos, na verdade, analisar dois lados desse Gamaliel hoje, não é? Sem perder a dignidade que ele tem, né? Se a Bíblia dá isso a ele, quem sou eu para tentar tirar? Mas aí Gamaliel fala assim, ó, já teve outras seitas e quando o líder morre, se acaba. Então deixa esses caras para ir, porque se for do homem, vai acabar por si só. E se for de Deus, não tem o que vocês fazerem, né? Agora vocês têm que tomar cuidado, porque de repente é de Deus e vocês estão combatendo, né? A igrejinha fundo de quintal, essas igrejinhas desses pastorzinhos, aquela igrejinha, cuidado, cuidado. Se você não tiver certeza que essa obra não provém de Deus, tome cuidado, para não estar combatendo contra o Senhor também, não é? E aí Gamaliel fala, eles acatam, dão uma surra, açoitam os apóstolos e mandam eles embora, certo? Bacana até aí? Bacana. Deixa eu falar uma coisa para você. Gamaliel, ele intercedeu pelos apóstolos, não foi? Foi, claro que foi. Se não fosse por ele, talvez os apóstolos tivessem morrido, né? Claro que Deus colocou ele ali, né? Deus sempre vai colocar alguém para te apoiar se você estiver verdadeiramente fazendo a vontade dele. Mas existe um outro lado de Gamaliel, que é um lado triste, que eu quero agora confrontar você. Deixa eu até ver tempo, que eu já falei bastante. A gente vai lá para uns 50 minutos de novo, mas vamos lá. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Gamaliel, a gente vai ver, né, que era um homem da lei e era muito considerado pelo seu estudo, a sabedoria. Quando uma pessoa é sábia, ela tende a ter pessoas que o admiram, né? É bacana você ver uma pessoa com sabedoria falar das coisas de Deus. Puxa, é uma coisa fantástica. Quando você vê que a pessoa ela é coerente na sua pregação, quando ela ensina a palavra de Deus e não busca os recursos desse mundo, né? Não como ilustração, mas às vezes para enfeitar a palavra, né? Não usa dos recursos acadêmicos. Ela fala da palavra naturalmente, porque para ela é uma coisa natural. Isso é bacana. Isso é Gamaliel.
Só que, por um outro lado, ele tem uma atitude meia covarde, né? Ele já se arriscou para falar ali com os homens, claro que já. Mas ele se arriscou e ele podia ter defendido. Mas ele diz assim, ó, a gente não sabe. É o neutro, né? É o morno. Ele não é nem a favor e nem é contra, ele é morno. E a Bíblia diz que ele vai ser vomitado da boca do Senhor. O que acontece hoje, irmãos? Vamos lá. E eu volto, né? Antes de vocês pegarem as pedras, eu volto a falar. Eu estou falando de uma realidade que eu conheço nas periferias de São Paulo. Que é um lugar. Como que é o evangelho na periferia de São Paulo? Na periferia de vários estados, de várias cidades. Como é que é o evangelho disso? Bom, o evangelho nessas periferias, ele é quase de uma forma uniforme o seguinte. É alguém que se destacou no ministério, ou tem um chamado de Deus, ou alguém que está, sei lá, as formas são as mais diversas. E ele abre uma igreja, né? Ele abre um ministério, mas é um ministério sem estrutura. Sem estrutura. Então, às vezes o pastor não tem aquele conselho que nós estamos falando desde que nós começamos a estudar dos apóstolos, né? Às vezes é o pastor e ele não tem uma bancada de conselheiro, que já é um perigo isso, né? A gente viu a necessidade que temos de ter esses conselheiros, quem é líder, quem é dirigente de igreja, quem é presidente de ministério, tem que ter essa bancada de conselheiro para que eles possam ajudar na tomada das decisões. Mas a periferia muitas vezes não tem, né? Às vezes o pastor luta sozinho, às vezes uma meia dúzia de pessoas vão para a igreja, mas são os Gamaliels. É disso que eu queria falar, desses Gamaliel. Quem é o Gamaliel? O Gamaliel, ele é aquele que conhece a palavra, não é? Então eu Alexandre, eu sou lá da Conchichina, certo? Vocês sabem que eu sou presidente da igreja da Conchichina agora, eu tomei isso na marra, a presidência de lá. Então o que acontece? Eu tô lá na Conchichina. E aí, já falei do tu e do tom, né? Então vamos falar do tan. O tan, rapaz, é uma pessoa que se você vê ele pregar, misericórdia. Você pula no teto, eu não sei o que, mas você pula, né? Que ele tem uns negócios assim, ele faz uns movimentos assim que as pessoas gostam, rapaz. E ele é muito carismático, as pessoas... Ele vai da Conchichina, ele vai lá para onde Judas perdeu a bota, ele vai para o fim do mundo, e por onde ele vai, ele é querido. O tan é esse tipo de obreiro, né? Só que o tan, ele não é aprovado pela palavra de Deus. O tan ele não tem nenhuma das características, ou metade das características que a Bíblia fala para ter. Não é 1 Timóteo lá, não é? Às vezes o tan não é marido de uma só mulher, né? Às vezes nem é casado. Eu sei que vai ter polêmica isso, mas deixa para depois. Ele é amante do dinheiro, é um avarento, né? Ô tan, vem pregar aqui, vou, mas eu preciso de tanto, né? Ele não faz nada de graça. O que mais que tem lá? Ele... o tan é um avarento, só vai se pagar. O que mais que ele faz? O tan, ele não tem um bom relacionamento familiar, né? Às vezes ele não honra a sua esposa, não honra os seus filhos. O tan, ele não é apto para ensinar, ele não tem conhecimento para ensinar e não tem exemplo para ensinar, né? Porque para ensinar não precisa só ter talento chamado, né? A Bíblia diz que quem tem o ministério de ensinar, que faça com dedicação, porque você precisa buscar conhecimento. E buscar conhecimento não é só conhecer o texto bíblico. Porque eu imagino o seguinte, se hoje nós pudéssemos viver, isso é uma loucura total, viu, irmão? Não vai dizer que isso é possível, não. Algumas religiões creem nisso, mas não é o que eu estou falando, não. Estou falando só numa ilusão louca para você entender. Se hoje nós pudéssemos ressuscitar, por exemplo, Estevão, não é? Que fez aquela pregação bacana, se nós pudéssemos ressuscitar Elias, né, o grande profeta Elias, e soltássemos, ele ressuscitou e a gente soltasse ele para pregar a palavra, ele ia ficar perdido, né? Talvez ele não saberia fazer um sermão para pregar hoje, porque as coisas mudaram, o mundo mudou, a palavra não muda, é claro que a palavra não muda,
mas você precisa saber conduzir. É um leite racional que você tem que dar para as pessoas. Você não pode falar de qualquer maneira. Você tem que saber falar. Um pregador, né, um chamado para ensinar, um mestre, ele tem que ter essa habilidade. Ele tem que estudar constantemente, porque ele tem que saber usar o exemplo da tecnologia como Jesus usou o da colheita, né? Ele tem que saber falar das guerras da atualidade, da pandemia, como Jesus falou, por exemplo, do rebanho, né? Que mais? Ele tem que saber falar das coisas do cotidiano atual, para que ele possa ilustrar, para que as pessoas que são leigas, para que as pessoas que não são expert na Bíblia, elas possam entender, que é o que Jesus faz. Ele fala sobre a ovelha, ele fala sobre o vinho, ele fala sobre o azeite, que é parte daquele cotidiano que ele tem. Hoje o cotidiano mudou. O pregador tem que saber disso, não é? O pregador, quem quer falar da palavra de Deus, quem quer ensinar, tem que saber disso. E a gente precisa ter esse cuidado, não é? Só que aí, então, o TAM tem algumas coisas que o TAM faz que é legal, mas o TAM tem, então, essas falhas bíblicas, não é falha do Ministério da Conchichina, são falhas bíblicas que estão lá. Só que posso falar uma coisa para você? Rapaz, o dia que o TAM prega lá na sede da Conchichina, o dízimo aumenta. Eu não sei de onde aparece, mas aumenta. Quando o TAM prega lá, nas campanhas que a gente faz lá, você acredita que as ofertas aumentam? Tem bastante gente que gosta do TAM. Então, vamos pegar outro nome. O Tim vem a mim e fala assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor conhece o TAM, né? Aquele obreiro do senhor? Digo, claro, o TAM é meu braço direito, rapaz. O TAM é aquele que palpador da obra. Aquele que a gente pode contar. O TAM, ele é uma pessoa que louva a Deus pela vida dele. E o Tim fala assim: então, pastor, segundo a Bíblia, eu estava lendo lá Timóteo, o TAM não pode ser TAM não pode ser, né? Não pode. O TAM, ele está fora dos padrões da Bíblia. Ele tem esse comportamento, isso daí desclassifica ele. O que o senhor vai fazer? Então, é assim, né? Eu já sentei com ele e vou até falar para você o seguinte: a gente já ameaçou ele. Já ameacei ele que se ele não parar eu vou tirar ele do corpo de obreiro. Tá, mas quando vai ser isso, pastor? A gente está orando. Já fiz uma oração, Deus, já falei para Deus que eu já percebi que está errado. E então, agora só estou esperando Deus me dar uma revelação, assim, um choque, para mim poder mandar ele sair, para mim tirar, disciplinar ele, ou ele coloca a sua vida no altar e não pode ser obreiro, porque é contra a Bíblia isso, né? Então o que acontece? Eu só estou esperando essa revelação de Deus para fazer isso, que é o que Gamaliel fez. Ele não deixou, né, que aqueles homens morressem, mas ele não se posicionou como alguém que foi defender verdadeiramente aquelas pessoas, os apóstolos, que é o que nós estamos vendo muito isso. Tem muita gente que sabe o que está errado na igreja. Às vezes nós congregamos numa igreja e muita gente vê o que está errado na igreja, como é o comportamento das pessoas que estão na igreja. Mas quando a gente para e pensa o que nós podemos fazer, a conclusão é nada. Por quê? Porque não tem um respaldo para fazer. Você precisa corrigir alguém, mas você é um membro da igreja. Então você não pode. O que você tem que fazer? Procurar a sua direção. Só que a direção é Gamaliel. Ele diz assim: não mata, vai, deixa eles. Sim, Deus vai tirar. Não. Se ele estiver errado, Deus tira. A Bíblia diz que o ímpio não fica na congregação do justo. Irmão, esquece isso. Cada um vai ser. Não. É o Gamaliel. Não se posiciona. E tá cheio de nós assim. Talvez você esteja assim. Que tá vendo a coisa errada, que tá vendo que tá tudo dando errado, que vai dar ruim, como os meus filhos falam. Eu tenho dificuldade de falar se vai dar ruim, né? É moderno, mas eu ainda sou meio antiquado. E aí o que acontece? Eu sou o Gamaliel. Eu não deixo uma coisa aí pro fim
mas eu não me posiciono, eu fico em cima do muro, né? Eu sou o partidário, né? Eu agrado tanto a esquerda quanto a direita. Eu sou aquele que negocio com ala mais velhas, né? Que são os crentes mais radicais e troca ideias com a galerinha que está chegando agora, que sou jovem e até eu ouço lá um Salomão do rap, ouço lá um Shekinah rap, quem mais? Ah, eu gosto do Bjork, do Vilela, acho Vilela, né? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo essa negociação meio termo, meia boca, é mediano, é medíocre, é morno, vai ser vomitado. Então, fica aqui um conselho para os senhores Gamaliel. Você que conhece a palavra, você que está vendo as atitudes erradas, você que está participando disso, e talvez está dizendo que vai orar, você já apresentou. Se você não tomar uma atitude, eu tenho medo que você perca a sua salvação. Porque a salvação é individual, mas você está vendo um erro. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas a Bíblia diz que o mercenário, ele vê o lobo e ele foge, porque as ovelhas não são dele. Quando eu sou Gamaliel, eu não estou preocupado com a ovelha. Porque quando eu estou vendo um lobo no meio do rebanho e não expulso o lobo, eu estou deixando que esse lobo vai devorar minhas ovelhas. A culpa é minha. Quem é o culpado? Se você é um pastor de ovelhas, você já viu um desenho de pastor de ovelhas? Se você mora na cidade e não sabe o que é, procura assistir um filme, um desenho que tem um pastor de ovelha lá, né? É gado. Então o que acontece? Eu ponho você para cuidar do meu rebanho e eu vou fazer uma fiscalização uma vez que você está deixando os lobos comer minha ovelha. Você acha que você vai trabalhar para mim? Você acha que eu vou deixar você trabalhar para mim? Não vai não. Porque para trabalhar com isso tem que ser valente para enfrentar os lobos. Não pode ser Gamaliel. Não pode ser negociador. Não. Que é a mensagem de Pedro. Vocês querem saber? Vocês são errados. Vocês estão errados. Foi o que Pedro falou. Então a gente precisa entender isso. Às vezes, a gente entra em debates saudáveis. A gente conhece muitos irmãos, né, de diversas igrejas. E a gente conhece pessoas que gostam de falar da Bíblia. E uma coisa que é normal quando a gente fala da Bíblia é perceber os erros que nós cometemos como igreja nos dias de hoje, né? Você joga a luz, você vê a sombra, não tem jeito. Então o que acontece? Às vezes a gente está conversando e a pessoa fala, mas é que é assim, né, lá tal. Ah, mas é eles, eu não. É você também. Você é culpado do mesmo pecado. Você não vai fugir, você não vai ficar impune. Entendeu? Então se você está vendo alguma coisa que precisa ser corrigida, procure uma pessoa. Se você não tem autoridade, né? De repente você me ouve aqui, você é só um membro, não é um obreiro. Se você não tem autoridade, procure autoridade. Se essa autoridade não tomar uma atitude, faça aquilo que eu falei. Comece a orar, né? Não vai orar para pedir outra igreja enquanto você congrega, isso é uma coisa maligna. Se você realmente vê que não vai ter um jeito de solucionar, e esta coisa está interferindo na comunhão, né? No agir dentro da igreja, e o líder não quer fazer nada, então pula fora você. Porque se você vai... eu lembro de uma situação de pessoas que iam para a igreja e tinha uma rincha dentro da igreja, né? Eu assisti algumas rinchas em algumas igrejas. E aí o que acontece? Quando fulano A vai, o B fica de gracinha. Aí faz uma panelinha do B e a panelinha do A. E fica o culto não existe mais. Aí o A tem a oportunidade de atacar o B, que quando tem a oportunidade retruca e se perde. Perde a razão de existir, que é o que Deus vai falar lá pelo profeta. Eu queria que alguém tivesse coragem para fechar a igreja, não deixar que vocês se reunissem aqui. Porque vocês acham que isso que é culto? Vocês acham que eu quero isso? Vocês vêm para cá para dizer que vem me adorar, para um ficar atacando o outro. Vocês entram dentro da minha casa dizendo que vão me adorar, que vão prestar um culto para mim, mas tá um chateado com o outro, tá um de biquinho com o outro, tá um intrigado com o outro. Vocês acham que vocês estão prestando culto para mim? Eu tenho nojo de ver a cara de vocês. Já imaginou isso? Mas vamos, se você é novo convertido, me perdoe pelo que você possa estar pensando, mas me procure que eu vou te ensinar algumas coisinhas.
Mas se você já é um crente realmente e quer servir a Deus de verdade, eu vou falar uma coisa para você, isso tem que acabar. É uma palhaçada isso, sabe? Lá na Conchichina, eu vou fazer, cada vez que eu vou fazer a festividade na Conchichina, a gente tem que, sabe, se desdobrar lá para fazer, porque é terrível. Porque a gente elegeu a liderança e ela é que manda no conjunto, certo? Cada liderança manda no seu conjunto. Então a palavra dela é ordem. Só que quando ela fala, tem metade que aceita e metade que luta. E aí depois diz que vai louvar a Deus. Não vai, desculpa. Vocês podem mandar fazer vestidos de ouro, pode mandar fazer terno com fios de diamantes. Acho que não dá pra fazer fio de diamante, né? Falei besteira agora. Fios de prata, não é? E vocês não vão adorar a Deus, porque vocês estão intrigados. Não tem nem como. A Bíblia diz nem a oração ele pode ouvir. Está na Bíblia isso. Ele não pode ouvir. Vocês vão estar cantando para quem? Para meia dúzia de pessoas que sabem que vocês não estão adorando a Deus. Isso que é perigoso. Então não seja Gamaliel. Assuma a sua posição. E aí eu vou terminar lembrando, não é? Que a gente tem que ensinar a verdade, falar a verdade, custe o que custar. Agora, o verso 41. Eles entraram e eles estão louvando porque foram julgados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Sofrer afrontas por pregar o nome do Senhor. Esse negócio de pregador queridinho, não é? Esse negócio de popular, né? Principalmente os populares do ímpio. Eu não entendo isso. Como que alguém que se diz servo de Deus, não é? Eu, Alexandre, sou servo de Deus. E eu tenho um orgulho. Porque os simpatizantes da graça, eles gostam de mim. Eles não gostam nem deles. Que se eles gostassem deles, já tinham se arrependido, aceitado Jesus e caminhado para o céu. Eles não gostam nem deles. Mas eu acho que eles gostam de mim. Por que eles gostam de mim? Porque eu sou um sal sem gosto. Eles podem beber na minha frente e está tudo certo. Eles podem fumar na minha frente e está tudo certo. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eu não vou repreender, eu não vou dizer nada, porque eu sou um Gamaliel, porque eu não quero conversa com ninguém, eu não quero que me perturbe. Tudo que eu quero é ir para o céu, mas eu estou errado e não vou para lugar nenhum. Você acha que uma pessoa com esse tipo de atitudes covardes não entra no reino do céu, diz a palavra do Senhor? Então, você que é queridinho do pecador, eu acho que você precisa rever sua vida, tá? Eu acho que você precisa pensar um pouco no que é o seu ministério. Porque uma vez, Jesus estava numa situação e os irmãos dele falaram assim, ei, vai lá pra festa lá, ó. Vai aparecer lá, não é? As coisas, quem fica falando essas coisas, fazendo essas coisas aí, tem que se aparecer, vai lá. E Jesus falou para ele assim, ó, sabe o que acontece? Vocês podem ir, que vocês não têm gosto, vocês não têm aroma, vocês são insípidos, vocês são nada. Vocês vão entrar na festa e nada vai acontecer. Porque para eles, vocês não fazem diferença nenhuma. Nenhuma. Agora eu não posso ir, porque a minha presença testifica que as obras deles são más. Não é? Que bom se a gente pudesse voltar a isso. Que não se contasse uma piada. Assim, hoje eu não posso ostentar isso, né? Mas houve uma época em que eu era crente, de verdade, e o que acontece? Eu me lembro de, logo no começo da era dos celulares, a minha esposa me deu um celular de presente, e eu cheguei na igreja com o celular, e tinha uma jovem lá, e ela falou, pastor, que legal, o celularzinho. Ela não, acho que é LG, eu acho que era, daqueles da teclinha embaixo, assim. E ela falou assim, pastor, eu posso colocar um toque pro senhor aí? Eu falei assim, como assim? Ela falou, é um toque da hora que vai ficar legal o seu celular. Eu falei, tudo bem. Eu não entendia nada, quase não entendo. Só da parte técnica, né? E aí eu dei o celular para ela foi até uma irmã para poder pegar o celular da irmã e passar esse toque para mim. Quando ela foi, que ela falou para a irmã assim, empresta o celular aí que eu vou passar aquele toque pro pastor. A irmã falou assim,
Se eu fosse você, eu não fazia isso não. O pastor não vai gostar disso. E aí eu falei, opa, por que eu não vou gostar? Aí eu fui descobrir. Era uma oração feita por um cara com uma voz do tio Patinhas. Não, do Pato Donald. Aquele jeito fanho dele falar, entendeu? E eu falei assim, realmente, nem põe. Não põe porque as coisas... Não existe coisa mais sagrada pra mim do que a oração. E eu não quero que façam piada de uma coisa que pra mim é santa. Né? Olha só. Eu falo com isso, não estou ostentando e nem estou falando que eu, né, sou melhor que ninguém. Mas foi bacana pra mim saber que a pessoa lá entendia que esse tipo de coisas não me agradariam. E ela deu testemunho, não fui eu que falei não fui ignorante, não foi nada. Mas a pessoa diz assim, ó, não, ele é diferente. Ele é diferente. Então, uma vez, num estudo lá, alguém falou pra mim assim, o Alexandre veste as alpargas da humildade, chinelos da humildade, sei lá, uma coisa assim. E eu fui embora, eu pensei que era alguma coisa bacana, assim, né? Será que as pessoas acham que eu sou humilde, né? E tal. E fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não sabia o que era aquilo. Depois de quase uns 6 meses, a gente estava num grupo lá conversando, acho que até numa aula mesmo de estudo bíblico, e tocou-se no assunto, e aí a pessoa falou assim, o Alexandre acho que não sabe por que vocês falaram que era. E eu não sabia mesmo, era de um programa de humor aí que tinha esse tal negócio de alpargas da humildade, chinelas da humildade. Então, a gente tem que ter esse peso, irmão. As pessoas precisam saber que nós somos diferentes. Não é que eu sou sem sal, não é que eu sou sem luz. As pessoas têm que saber que conosco o relacionamento é diferente. Como dizia a gíria, conosco o bicho pega. Né? Então, fica assim. Amanhã, capítulo 6, a gente vai estudar. Eu espero que, de alguma forma, a palavra de Deus possa estar ajudando vocês a pensar na vida, né? A refletir. O intuito aqui é que você pare e pense um pouco no que você está fazendo com a sua vida. Porque os tempos estão se acabando. Já a última hora foi dita há quase 2000 anos atrás. Né? Alguém diz assim, tá vendo? 2000 anos não voltou, não volta mais. Volta. Ele está voltando. E aí quando ele voltar, como é que ele vai te achar sobre a face da terra? Deus abençoe a todos. Uma noite de paz. Bom descanso. E amanhã às 22h30, se Deus permitir, eu espero vocês aqui. Amém?